Você consegue imaginar um mundo em que a educação seja inclusiva, igualitária e acessível para todos, e não apenas um sonho distante? Em um mundo ideal, diríamos que cada gota de sangue, suor e lágrimas derramadas por cada um dos milhares de negros com o mesmo sonho teria se tornado mais do que um simples eco. Diríamos que tudo o que passamos desde os primórdios da nossa sociedade teria por fim valido a pena. No mundo real, no entanto, ainda estamos caminhando de forma gradativa até chegarmos àquilo que um dia um baiano autodidata ambicionou alcançar. Para vislumbrarmos o que será de nós no futuro, teremos primeiro que compreender o que deixamos no passado. Então, por que não enxergamos de acordo com a óptica de alguém que se transformou num dos principais percussores dessa causa que perdura há tanto tempo? Neste curta, um grupo de universitários se reúne para discutir a respeito do reconhecimento do negro enquanto sujeito de direito na militância do advogado e abolicionista Luiz Gama, e assim como ele, buscam por um mundo mais justo no qual sejamos vistos como apenas uma raça, a raça humana. Para entendermos quem foi Luiz Gama, precisamos voltar a quase 200 anos na história. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830 na cidade de Salvador, vivendo na pele de uma criança abandonada pela mãe e vendida como pagamento de dívidas pelo pai. Gama tornou-se escravo ainda menino, foi levado ao Rio de Janeiro e posteriormente a São Paulo, onde viveu por muitos anos. Só aprendeu a ler aos 17 anos, conquistando judicialmente a própria liberdade. Tornou-se escrivão de polícia, jornalista, advogado e um grande defensor da abolição da escravatura no Brasil. E dentre os principais problemas enfrentados por Gama, o analfabetismo e o racismo estrutural alicerçado ao Brasil da época tratavam-se, infelizmente, de um problema não apenas isolado à sua trajetória, pois tal como ele, outros milhares e milhares de negros mantinham-se presos a uma condição existencial de marginalização, tendo direitos, hoje, considerados fundamentais. Gama acreditava que só a educação era capaz de igualar o filho de um mendigo ao filho de um nobre, lutando pelo princípio ético e jurídico de igualdade de todos perante a lei, idealizando um país melhor, no qual, sobretudo, o Estado sustente a responsabilidade de garantir a educação também como forma de salvaguardar a dignidade da pessoa humana. Podemos contemplar esse sonho idealizado por Gama com relação às leis brasileiras desde a disposição do Brasil enquanto signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê em seu rol de normas o artigo 26, que diz que toda pessoa tem direito à educação. Entretanto, se por um lado a Constituição Federal de 1988 traz expressamente normas que tratam do direito à educação como sendo um direito de todos e dever do Estado e da família, como o artigo 205. Por outro, as estatísticas ainda demonstram a diferença das condições vividas entre pessoas de etnias distintas no país. Não bastante, mesmo depois de muito tempo desde sua morte, a persistência do racismo estrutural e a desigualdade social que ainda atinge, sobretudo, a população negra do país, torna a estagnação educacional temida por ele um risco incontestável. O racismo estrutural, em poucas palavras, é um comportamento social, institucional e histórico baseado na desqualificação de determinado grupo em detrimento de outro. Um exemplo disso está na disparidade entre pessoas negras e brancas no mercado de trabalho, onde as profissões de elite, ou seja, com melhores remunerações, são ocupadas por pessoas brancas, enquanto os cargos que exigem maior esforço físico e menor grau de instrução são ocupados por negros, como apontam dados do IBGE. O Brasil evoluiu muito desde sua dominação pelos portugueses, passando por várias eras até chegar aos dias atuais. E mesmo depois de tantos anos que se passaram, o Brasil ainda se mostra um país que não consegue trazer igualdade a todos, principalmente aos afrodescendentes, que tiveram seus antepassados escravizados, onde eram torturados, e mesmo na abolição da escravatura, o país não conseguiu dar suporte a todo um povo que saiu sem instrução, gerando poucas vagas de empregos, e a partir disso, cada direito conseguido por eles foram conquistas gigantescas. E mesmo adquirindo direitos, como a educação, que é apresentada no artigo 208 da Constituição, que utiliza do princípio da universalidade para torná-la efetiva. Porém, como pode ser visto no vídeo, infelizmente não é isso que tem acontecido.